Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre termodinâmica, agora falaremos sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, bora lá. Para vocês se situarem, a segunda lei da termodinâmica, ou os variados enunciados dessa lei, foram surgindo depois do trabalho desse cara, Nicolas Carnot, em 1824. Sobre o qual nós já falamos em aulas anteriores, né? Especificamente na aula de máquinas térmicas. Ele estava com 28 anos quando apresentou este trabalho. Viveu até os 36. Viveu pouco, mas deixou um imenso legado para a ciência. Ele apresentou uma forma de se obter o máximo de rendimento de uma máquina térmica. É como alguém que descobriu uma forma de você ter o máximo do seu rendimento como estudante. É como se alguém fizesse essa descoberta, obter o máximo do rendimento. O Carnot conseguiu isso para uma máquina térmica, para o motor de um carro, por exemplo. E eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal, para dizer que grandes autores consideram que o legado de Carnot, aquilo que o Carnot deixou como herança para a ciência, representou a interseção da revolução industrial com a evolução científica. Se vocês estão assistindo a estas aulas virtuais hoje, se comunicando com o mundo com um simples toque no seu celular, é graças a esta contribuição de caras como o Carnot. Bom, um pouquinho depois de 1824, este trabalho de Carnot fez com que os engenheiros e físicos percebessem que existiam algumas formas naturais de transferência de energia. A questão é que nós conseguimos fazer com que a energia flua de uma forma não natural. De que maneira? Por meio do trabalho. Máquinas, aparelhos realizam esse trabalho de fazer com que a energia, o calor flua de uma forma não natural. Lembra quando conversamos sobre a máquina térmica no ciclo motor? Lá na aula de máquinas térmicas, de que o calor fluía da fonte quente para a fonte fria. Pois é, isto é um fluxo natural de energia. Lembram do conceito de calor? Se você tem um corpo com alta temperatura e um outro corpo com baixa temperatura, é natural que a energia, o calor, flua do mais quente para o mais frio. A natureza, gente, ela funciona assim. Para que nós façamos com que isso ocorra no sentido inverso, ou seja, que o mais frio prevaleça sobre o mais quente, é necessária a ação de um aparelho ou de alguma coisa sobre esse fluxo, que foi o que vimos no caso do refrigerador. No ciclo refrigerador, o calor flui do mais frio para o mais quente. Só que para isso é necessário a realização de trabalho, de algo que faça com que a natureza trabalhe no seu sentido contrário, como o ar-condicionado, por exemplo. Legal? Ok. Então, depois da publicação desse trabalho de Carnot, e aqui eu abro um novo parêntese para dizer que os cientistas, os professores, que também são pesquisadores, precisam publicar em revistas científicas, né, os seus trabalhos. Isso é produção científica. Imagine que alguém descubra a cura de uma doença. Esta descoberta ocorreu por meio de um estudo, com base em outros estudos. E tudo isso precisa ser documentado, escrito em revistas científicas, divulgado.
para a expansão da ciência. Os enunciados da segunda lei da termodinâmica, que vamos ver aqui, nós a conhecemos porque os cientistas publicaram esses enunciados, uma espécie de documentário dos seus estudos. Essa figura que vocês estão vendo é um exemplo de uma página de um artigo publicado numa revista científica. E com base nesses estudos de Carnot, os cientistas continuaram estudando a termodinâmica e chegaram a algumas formulações diferentes para uma mesma lei, que foi a segunda lei da termodinâmica. Esta lei, na verdade, é estudada mais a fundo para quem estuda no ensino superior, como, por exemplo, no curso de engenharia mecânica. Então, vários conceitos referentes à termodinâmica estão acima daquilo que a gente precisa para o momento atual de vocês, aqui no ensino médio. Então, eu vou apresentar aqui apenas 2 enunciados, que sempre aparecem nos exames como vestibulares e Enem. E nós vamos ver algumas interpretações desses enunciados aqui. E eu não tenho dúvida de que, se aparecerem questões nos vestibulares ou Enem referentes à segunda lei da termodinâmica, certamente serão questões conceituais, que vão cobrar um desses 2 enunciados, ou às vezes os 2 misturados. São aquelas questões que não precisa fazer conta. E eu vou trabalhar com vocês aqui no sentido de ensinar como eles podem ser interpretados. Vocês vão ver que são coisas assim muito simples. Vamos ver o primeiro. O que nós chamamos de enunciado de Kelvin Planck. Mas antes, deixa eu falar desse cara. William Thomson, primeiro barão Kelvin, também conhecido como Lord Kelvin. Ele é o mesmo Kelvin da escala termométrica Kelvin, lembram? Pois é ele mesmo. Além de dar esta enorme contribuição da escala Kelvin para a ciência, ele também fez esse enunciado, o enunciado de Kelvin Planck, que diz o seguinte: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Considerando tudo que nós já estudamos, parece uma coisa óbvia, não parece? Ou seja, é impossível construirmos uma máquina trabalhando num ciclo termodinâmico entre uma fonte quente e uma fonte fria, que converta toda essa energia em trabalho, que possua Q2 igual a 0. Se você não assistiu a minha aula sobre máquinas térmicas, eu te recomendo assim fortemente que você depois assista aquela aula, para você entender todos esses conceitos que eu estou citando aqui, como máquina térmica, fonte quente, fonte fria, rendimento. Eu considero um pré-requisito fundamental para vocês entenderem tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou fazendo referência aqui. Ok? O que o enunciado de Kelvin Planck diz é simples assim. É impossível a construção de uma máquina que, operando num ciclo termodinâmico entre 2 fontes, uma quente e uma fria, converta toda a energia recebida em trabalho. Muito simples. E o outro enunciado é o enunciado de Clausius, Rudolf Julius Emanuel Clausius. Ele também fez essa contribuição para a ciência, reafirmando o princípio de Carnot e colocando a teoria do calor numa base mais sólida, mais verdadeira. Foi ele quem, em 1865, introduziu o conceito de entropia, que a gente vai ver aqui de uma forma breve, daqui a pouquinho. Este enunciado de Clausius está intrinsecamente relacionado com o de Kelvin Planck. O enunciado de Clausius diz o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para um outro corpo de temperatura mais alta.
é também uma coisa óbvia. Nós também já falamos sobre isso. O que ele quer dizer com de forma espontânea? É o mesmo que de forma natural. Clausius quer dizer, o calor não pode fluir de forma natural de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Qual a consequência disso para o nosso estudo sobre termodinâmica? Para que isso aconteça, é preciso realizar trabalhos sobre o sistema. É o caso do refrigerador que nós já vimos. O trabalho é realizado sobre o gás, esse gás passa por um ciclo que faz com que o calor flua da fonte mais fria para a fonte mais quente. E aí, nós vamos ver vários exemplos de máquinas que fazem isso. É o caso da geladeira, do ar-condicionado e de tantos outros. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, embora não me aprofundando, é o que o Clausius, além de dar um enunciado para a segunda lei da termodinâmica, ele também deu uma forma matemática para essa lei. Mas para isso, ele teve que criar uma grandeza, um novo conceito para poder expressar esse limite de transformação de calor em trabalho. E o nome que ele deu para essa grandeza foi entropia. Uma definição para entropia seria uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. Ou seja, ao calcularmos a entropia de uma transformação gasosa, por exemplo, nós podemos saber se a transformação é reversível ou irreversível. O significado de irreversível é que não pode voltar ao estado anterior. Um exemplo assim muito legal sobre entropia é este do bloco de gelo. Um bloco de gelo derretendo ilustra claramente o conceito de entropia. Depois de derretida, a água não tem como voltar a ser gelo por conta própria. É o que chamamos de transformação irreversível. Não tem como voltar atrás. Fazer com que esta mesma água volte a formar este gelo. Ok? Mas a minha intenção aqui não é me aprofundar em entropia. Até porque isto é um assunto mais visto a nível superior. E aqui, nós já falamos, nós estamos no ensino médio. Mas eu não poderia deixar de passar em branco a entropia. Então, o que é importante para a gente lembrar com relação à segunda lei da termodinâmica e das nuances desse enunciado? O Kelvin Planck apresenta o enunciado no sentido de dizer que é impossível criar uma máquina com rendimento 100%. Ou seja, é impossível que todo calor se converta em trabalho. E o enunciado de Clausius é um enunciado mais naquele sentido do refrigerador. É impossível que uma máquina operando num ciclo termodinâmico transforme espontaneamente calor da fonte mais fria para a fonte mais quente. Ou seja, é necessário a realização de trabalho para que isso aconteça. Bom, e é isso, pessoal. São dois conceitos muito simples, beleza? Muito bem, pessoal. Falamos nessa aula sobre a segunda lei da termodinâmica e apresentamos dois de seus enunciados. Recomendo que agora vocês assistam aos vídeos referentes aos exercícios e tentem resolvê-los, para vocês praticarem esses conceitos e se prepararem para o Enem e vestibulares. Beleza? E assim nós concluímos essa aula. Vou me despedindo por aqui.
Um forte abraço e bons estudos. Valeu!